Olá, vamos a mais uma aula de logaritmo. Essa aula é a parte 2 do tema logaritmo. Nós vamos resolver problemas bem complexos que eu escolhi a dedo para mostrar para vocês, usando várias propriedades, fazendo uma revisão. Vou explicar com bastante calma todas as propriedades, os assuntos que são pré-requisitos para você conseguir resolver problemas envolvendo logaritmo. Tenho certeza que você vai gostar e você vai ficar muito mais tranquilo quando surgir numa prova, no vestibular, um problema envolvendo logaritmo. Vamos à aula de hoje. Logaritmos, resolução de problemas. Bom, gente, vou começar no básico só para vocês fazerem um aquecimento aí. Vamos supor que você tivesse que calcular o logaritmo de 8 na base 2. Isso você tem que saber, né? Para começar a resolver problema, isso é o mínimo que você deve saber. Mas se tiver alguma dúvida, gente, já vai anotando aí o que você precisa fazer revisão. De repente você tem problemas, na verdade, em lembrar propriedades de potenciação, equação com potência, equações exponenciais. Então anote aí suas dúvidas, dá uma olhada na minha aula parte 1, que ela é um pouco mais básica, um pouco mais conceitual, um pouco mais teórica, e você pode ficar mais preparado para resolver os problemas. Mas vamos em frente, chega de blá blá blá, vamos resolver problemas e lembrar o conceito e aplicação e definição de logaritmo. Bom, gente, logaritmo é um expoente. Quando eu calculo um logaritmo, eu estou calculando o expoente de uma base. Olha a notação de logaritmo aqui. Logaritmo de A na base B é igual a C. Isto significa, ou seja, C e somente C, esse símbolo é de C e somente C. Se isso acontece e vice-versa, tá? Só para lembrar essa propriedade. Que B elevado a C é igual a A. Então, vamos lá, ó, essa é a base, esse é o expoente dessa base que vai me resultar nesse valor. Tá, então vou aplicar isso daqui, ó, para calcular esse logaritmo básico aqui. Se eu quero saber que expoente que eu dou para 2, para chegar no resultado 8, bom, gente, logaritmo, a gente tem que lembrar que a origem dele vem de equação exponencial. Então, para eu calcular um logaritmo, eu preciso resolver uma equação exponencial. Então, aqui, olha, aplico uma equação com essa afirmação aqui, envolvendo a definição de logaritmo. 2 elevado a x é igual a 8. Mas a gente sabe que o 8, quando eu fatoro o 8, ele é 2 à terceira. Tá, por que eu tenho que fatorar o 8? Porque eu quero escrever na mesma base que é 2 para poder usar a propriedade de cancelamento de uma base numa equação, numa igualdade. Cancelando as bases, eu tenho que x é igual a 3. O que isso significa? Tá, que 2 elevado a 3 é igual a 8. Gente, eu coloquei isso só para um aquecimento, que se você já teve dificuldade aqui, dá um pause, dá uma paradinha, volta na aula 1, tá? Porque agora a gente vai precisar saber, no mínimo, isso para resolver os problemas, certo? Não fica pensando muito, já dá um pause e faz uma revisão de propriedades de potenciação. As propriedades de logaritmos que nós temos que rever. Logaritmo do produto do quociente de potência. Isso é básico para você aplicar nos problemas, na resolução de problemas envolvendo logaritmo, tá? Eu vou usar essas propriedades aqui para fazer uma revisão para calcular o logaritmo de 144 em função de A e B. Bom, então vamos lá. Para eu calcular um logaritmo, eu fatoro para deixar como logaritmando os valores que eu tenho fornecidos no meu problema. Eu tenho aqui o logaritmo de 2, está em função de A, o logaritmo de 3, que está em função de B. Então, eu vou trocar esse 44 em função de 2 e 3, ou os dois, que no caso é o que acontece aqui. Quando eu fatoro 144, eu posso escrever ele na forma fatorada como 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Bom, então vamos lá. Troquei o 144 por essa fatoração. Aí eu vou começar a usar essas propriedades, ó, revendo as propriedades. Eu tenho aqui um produto. Eu transformo o logaritmo do produto em soma de logaritmos.
tá? É a mesma coisa. Eu calcular logaritmo deste produto dá o mesmo resultado se eu calcular a soma dos logaritmos de cada fator. Aí apareceu uma outra coisa aqui, gente. Olha, tá vendo esse expoente? Eu uso essa propriedade aqui de logaritmo da potência. O que eu faço? Eu pego o expoente e a gente costuma falar que eu tombo esse expoente para ele virar um produto, tá? Um fator desse termo aqui que envolve logaritmo. Então, pega esse 4, tombo, vira 4 logaritmo de 2. Pego esse 2, tombo, fica 2 logaritmo de 3. Só lembrando aqui, tá, gente? Quando não aparece a base, é porque a base é 10, tá? O nosso sistema de numeração é decimal, então os logaritmos, quando ele é oculto, a base, é porque a base é 10. Se não for fornecido o logaritmo, você precisa consultar a tabela de logaritmos, que é a tabela na base 10, certo? Bom, agora é só efetuar o cálculo, gente. Logaritmo de 2 eu tenho. Eu substituí o valor por A. O logaritmo de 3 foi dado que vale B. Troquei aqui pelos seus valores, né, pelos seus valores algébricos aqui. Só que aí eu cheguei num resultado que não é conveniente que eu deixe ser resultado assim, né, gente? É interessante que a gente sempre deixe na forma reduzida, na forma simplificada. O 2 é fator comum aqui desses dois fatores. Então, eu coloco 2 em evidência. Isso significa o quê? Que o logaritmo de 144 na base, em função de A e B, é duas vezes, ou seja, o dobro da soma de 2A por B. Estão preparados para começar, então, resolução de problemas? Tá, fizemos uma revisão, agora isso daí te dá condições de você resolver os problemas de logaritmos. Gente, olha, esse enunciado desse problema aqui é um problema que caiu no vestibular e ele tem uma aplicação na medicina. Mas vamos ler o enunciado. Um paciente ingere um determinado medicamento que entra na corrente sanguínea e passa pelo fígado e pelos rins. Em seguida, é metabolizada e eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Se o paciente sofre uma superdosagem de um determinado medicamento, cujo princípio ativo é de 500 miligramas, a quantidade do princípio ativo que continuará no organismo após T horas desta ingestão é dada pela seguinte expressão. A expressão está aqui, essa expressão, que ela calcula, então? A quantidade, tá, desse princípio ativo que vai estar no organismo depois de um determinado tempo. Aqui foi fornecido o logaritmo neperiano desses três valores aqui, de 3, de 5 e de 2. Bom, então, vamos lá, gente. O que eu quero saber? Determinar o tempo para que essa quantidade de droga seja menor que 100 gramas. Então, vamos ficar atentos aqui, olha. Primeira dica para resolver problema, organização. Organize os dados. Os problemas de vestibulares envolvendo logaritmo normalmente são textos longos. Então, se você organizar os dados que foram fornecidos de uma forma sintética, de uma forma resumida, evita você ter que ficar perdendo tempo e lendo o problema o tempo todo. Então, vamos organizar, olha. Na minha resolução, primeiro eu tenho que interpretar os dados do problema. Qual que é a parte do problema que eu não posso esquecer? É a expressão que foi dada, ou seja, a fórmula que foi dada para eu calcular, né, o que eu quero saber, que é a quantidade, o tempo necessário para essa quantidade ser menor que 100. Então, vamos substituir os dados que nós temos. Foi feita uma afirmação aqui, eu quero que seja menor que 100. Então, ao invés de escrever o sinal de menor aqui, não tem problema. Eu coloquei sinal de igual para resolver como equação. Se eu quero que seja menor que 100, o tempo que eu vou calcular tem que ser menor que o tempo que vai ser escrito e encontrado aqui na resolução dessa equação exponencial. Tá, vamos dar uma simplificada aqui. Eu tenho 2 zeros aqui, tenho 2 zeros aqui, então eu posso cancelar e escrever isso como 1/5. Passei esse 5 dividindo, tá? Depois, vamos observar aqui, olha, eu tenho um número decimal.
Como eu estou trabalhando com fração, e logaritmo é mais fácil você trabalhar com fração que com número decimal. Então, toda vez que você tiver que aplicar logaritmo ou mesmo equação exponencial, é interessante que você, todo número decimal, você substitua pela sua representação fracionária. Então, 6 décimos. Só que isso daqui ainda dá para simplificar, né, gente? Sempre simplificando à medida que vai aparecendo uma equação, que eu posso simplificar para não ter que simplificar tudo no final. Agora, olha só, gente, o que acontece aqui? Eu tenho uma igualdade. Por que eu não posso resolver simplesmente como uma equação exponencial? Por que existe o logaritmo? A gente usa o logaritmo quando numa equação exponencial eu não consigo igualar as bases. Isso daqui é 3 quintos. Não consigo escrever 3 quintos, né, na mesma base que 1/5. Então, a gente precisa aplicar logaritmo, porque o logaritmo serve para a gente resolver equações exponenciais cujas bases são diferentes. Então, vamos lembrar dessa propriedade aqui, ó. Se dois números são iguais, o logaritmo deles também são. Então, eu posso aplicar logaritmo em ambos os membros, que eu não altero essa igualdade. Bom, e outra propriedade que a gente precisa usar aqui na aplicação dessa equação. Quando eu tenho uma potência num logaritmando, eu aplico a propriedade de potência de logaritmo. O que a gente faz? A gente tomba esse expoente de forma que ele vire um produto, um fator do termo que envolve logaritmo. Então, eu tenho agora aqui logaritmo, cancelando aqui, olha, logaritmo, lembrando aqui, ó, gente, logaritmo de n, logaritmo neperiano, é a mesma coisa que o logaritmo de a na base e, não pode esquecer disso, tá, gente? Eu coloquei isso daqui para vocês que viram ln aqui e não lembram, olha, escrever logaritmo ln é a mesma coisa que escrever logaritmo de um número na base e. E é a minha base, é um número infinito, né? É um número irracional, por isso que a gente deu um código para ele, um número irracional neperiano a gente usa muito em logaritmo e equação exponencial, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao raciocínio para a resolução desse exercício. Eu quero deixar na mesma base, então o que eu puder fazer para poder simplificar, olha, 5, 1/5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1, certo? Tá, e simplifiquei também 3 quintos. Agora que eu apliquei essa propriedade aqui de igualdade, eu joguei aqui logaritmo neperiano nos dois membros. Por que eu joguei logaritmo neperiano, gente? Porque foi o que foi dado aqui. Se fosse logaritmo na base 2, eu usaria logaritmo na base 2, tá? O que eu fiz agora? Usei esta propriedade aqui. Tombei o menos 1 e tombei o t. Bom, e aí? Logaritmo de 5, eu sei quanto é. Por que eu sei? Foi fornecido. Já substituí aqui. Podia substituir tudo junto, mas eu já adiantei. Agora, eu tenho um logaritmo aqui de um quociente. A gente viu na página anterior que a gente pode transformar o logaritmo de um quociente na diferença de logaritmos. Eu não altero o resultado. Então, o logaritmo de 3 quintos tem o mesmo resultado que logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Agora, por que eu fiz isso? Porque o logaritmo de 3 eu tenho e o logaritmo de 5 eu também tenho. Agora a gente praticamente matou o exercício. Agora é conta, tá? Substituir os logaritmos pelos seus valores. Essa subtração aqui dá menos 0,5. Negativo com negativo fica positivo. Ficou 1,6 dividido por 0,5. Bom, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, ou seja, o resultado do tempo é 3,2, tá? Isso daqui em horas. Agora, fique atento, gente. Se a prova for um teste, não está errado você escrever 3,2 horas. Mas se for um teste, dificilmente essa resposta vai ser dada com horas em número decimal. Então, é interessante que você faça aqui a regrinha
de 3 ou multiplique simplesmente a parte decimal por 60 para você conseguir esse 2 aqui em minutos. Assim a resposta fica como 3 horas e 12 minutos. Essa resposta aqui é mais comum ela aparecer como resultado, tá? Então 3,2 horas é a mesma coisa que 3 horas e 12 minutos. Certo, gente? Vamos mais a um exemplo de exercício de vestibular envolvendo logaritmo. É prescrita a administração de soro fisiológico de 0,9% a um paciente por via intravenosa, utilizando-se um equipamento de microgotas. O equipamento foi regulado para gotejar X gotas a cada 30 segundos. Sabendo-se que o número x é a solução da equação, aqui eu tenho uma equação logarítmica, blá, 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 e que cada gota tem um volume de 0,3 ml, pode-se afirmar que o volume do soro que esse paciente recebe em uma hora é de... Bom, gente, tá vendo? Olha, tem muitas informações aqui. A gente precisa organizar para entender o que foi dado e o que foi pedido. O que foi dado? Que o número de gotas em 30 segundos é X. Tá, e quem que é X? Na verdade, gente, esse X aqui eu vou descobrir quando eu resolver essa equação. Então, o logaritmo aqui, na verdade, vai ser usado só para eu calcular quantas gotas, tá, esse equipamento vai gotejar em 30 segundos, tá? Agora, qual outra informação que eu tenho? Que o volume de uma gota é 0,3 ml. Então, o que eu quero saber? Não posso esquecer qual que é a pergunta. O volume do soro em uma hora. Cuidado, tá, gente? Aqui foi dado em segundos, mas a resposta vai ser em uma hora. Primeira coisa, vamos calcular o valor de X. Pego essa minha equação, essa afirmação que foi feita aqui e uso o quê? A definição de logaritmo. Mas espera aí, gente, olha só. Eu posso cancelar esse logaritmo com esse, usando a propriedade de igualdade? Se eu tenho um produto aqui, se eu uso um número aqui e tenho o mesmo número desse lado, eu posso cancelar? Cuidado, gente, as bases são diferentes. Eu só posso usar a propriedade de cancelamento quando o logaritmo estiver na mesma base. Então, você precisa lembrar como é que a gente faz para deixar na mesma base. O que é mais interessante? Deixar na base 2 aqui, ou mudar esse para a base 2 ou mudar esse para a base 4? Eu acho mais interessante, não vai fazer diferença, mas eu acho mais fácil você mudar esse para a base 2. Por quê? Porque eu mudando para a base 2, a gente sabe que o 4 pode ser escrito na base 2. Aí eu já elimino um logaritmo, quer ver? Olha, lembrando, para tocar a base, o que a gente faz? O logaritmo com uma certa base, quando for mudada a base, eu escolho a base que eu quiser. Poderia ser qualquer uma aqui. O x, que é meu logaritmando, continua sendo logaritmando, mas do logaritmo do numerador. E o 4, que era a base, passa a ser logaritmando do meu logaritmo do denominador. Agora, quanto que é isso daqui? Ó? 2 elevado a quanto dá 4? 2. Então, isso eu já posso substituir por 2. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Dividir por 2, o que é? É a mesma coisa que multiplicar por meio. Aí, o que eu faço? Agora eu faço o inverso. Olha, eu vou destombar o meio. O que era produto, aqui, fator, virou expoente por causa da propriedade de potenciação de logaritmos. Tá? Por que eu fiz isso, gente? Porque agora sim eu posso cancelar. Olha, tem que estar limpinho aqui. Eu só tenho que ter logaritmo de um lado, logaritmo do outro, para usar aquela propriedade, aquele macete que a gente tem de cancelar os logaritmos dos dois membros. Aí eu cancelei, ó. Agora eu cancelei. O que sobrou? X elevado a meio igual a 3. Tá. Um número elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Lembra, gente? Potência fracionária. Eu transformo isso em raiz. Como aqui é denominador 2, o índice fica 2 e o numerador vira o expoente do 1. Que número que é a raiz quadrada dá 3? Este número é 9. Tá.
Agora é aquela hora que você precisa voltar aqui, você achou o valor X, e lembrar o que foi perguntado. Eu quero o volume do soro em 1 hora. Mas o que eu encontrei? Por enquanto, eu só encontrei quantas gotas em 30 segundos. Tá, então vamos lá. Eu descobri que são 9 gotas, 30 segundos. Se eu multiplicar por 2 aqui, eu consigo em 1 minuto. Se eu multiplicar aqui por 60 de novo, eu consigo em 1 hora. Tá, eu tenho 1.080 gotas em 1 hora. Já terminei o exercício? Não, gente, vamos voltar. Eu quero volume em 1 hora. Aqui eu tenho a quantidade de gotas. Então a gente simplesmente faz uma regrinha de proporcionalidade. Uma gota tem 0,3 ml. Ou seja, 1.080 gotas é só multiplicar por 1.080. E aí sim eu obtenho o resultado, a resposta do exercício, que é 324 ml em 1 hora. Alternativa E. Vamos pegar um probleminha agora, fugir um pouco de biologia, de medicina. Eu vou fazer uma questão de geografia agora. Olha essa questão aqui que interessante, gente. É da Unesp de 2015. No artigo Desmatamento na Amazônia Brasileira, com que intensidade vem ocorrendo? Complicado, hein, essa questão. Aqui é de 2015, se fosse 2021, hein, a taxa aqui ia ser muito maior. Então, voltando aqui, gente, sem se distrair, né? Com que intensidade vem ocorrendo o desmatamento? Segundo o pesquisador Philip, do INPA, sugere como modelo matemático para cálculo de desmatamento esta função. Olha, esta é a fórmula que calcula o desmatamento, tá? Uma área em que dt representa a área de desmatamento num determinado instante, sendo t medido em anos desde o instante inicial. Esse é o instante inicial que começou a ser medida a área de desmatamento. K é a taxa anual de desmatamento, é lógico, de acordo com uma região. Cada região tem uma taxa de desmatamento. Na Amazônia aqui, ele falou que essa taxa é de 0,6%. Bom, aqui foi fornecido um logaritmo neperiano de 2. Já é uma dica, provavelmente vamos ter que usar isso daqui, né? O número necessário para que a área de desmatamento na Amazônia dobre o seu valor a partir do instante inicial prefixado é aproximadamente de uma dessas opções aqui. Então, como eu disse para vocês, vamos anotar os dados fornecidos por problema de forma bem objetiva e bem resumida, mais clara. A fórmula que me permite calcular essa área de desmatamento, a taxa média da região que eu quero calcular, que no caso aqui é da Amazônia, e o logaritmo neperiano de 2, que foi fornecido aqui, que provavelmente eu vá usar. O que foi pedido? O tempo para que esse desmatamento seja o dobro do valor inicial. Ou seja, gente, olha, o detalhe aqui, hein? Eu quero que esse desmatamento aqui, o resultado dessa área, seja o dobro quando calculado com o valor inicial. Isso significa que eu vou trocar o D de T por 2D de zero. Então, vou fazer isso e desenvolver essa afirmação que foi feita aqui, tá? Isso é o que eu quero. Então, quando eu desenvolvo, eu descubro a minha incógnita de acordo com aquela afirmação que foi feita. Bom, então vamos lá, gente. Esse D de zero, com esse D de zero eu posso calcular, independente, mesmo que tivesse fornecido qual que era o desmatamento inicial. Não ia fazer diferença nenhuma, porque esse valor que está aqui é um produto de 2. Esse valor que está aqui é o produto deste fator aqui. Então, eu posso cancelar, tá? Bom, e aí o que acontece? Lembrando aqui, tá? Que 0,6, olha a pegadinha, hein, gente? Eu olhei ali na resolução dessa prova, aquela parte que a gente observa qual foi o erro mais cometido pelos estudantes. É besteira. Olha aqui, 0,6% não é 6%, é 0,6%. Então, vai ficar um decimal sobre 100. Então, para a gente não trabalhar com decimal,
É preferível multiplicar aqui por 10 e trabalhar como 6 milésimos, que é a mesma coisa, tá? É fração equivalente. Agora, voltando aqui à questão. Quando eu cancelei aqui, o que sobrou? Ó? 2 igual a E elevado a K, que é 6 milésimos, vezes T. Bom, não posso deixar a base igual, não consigo. Faço o quê? Aplico o logaritmo. Vou colocar logaritmo de E em base E. Por quê? Porque é o que foi fornecido. Então, ln de 2 igual a ln de tudo isso daqui. Olha só a dica. O que apareceu aqui? Olha, ln de 2 eu tenho. Isto, esse expoente, eu tomo, vira fator. Então, como que ficou então? Olha, ln de 2, 6 milésimos vezes ln de E. Agora, detalhe, gente. ln de 2, 0,69. E aqui, de onde surgiu esse 1 aqui? Gente, ln de E é 1. Por quê? Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é 2. Logaritmo de 3 na base 3 é 1. Por quê? Porque 3 elevado a 1 é 3. Então, sempre que eu tiver o logaritmando igual à base, o resultado é 1, tá? Então, logaritmo de E na base E é 1. Por isso que ficou isso daqui, tá? Agora, olha só, agora é conta, né, gente? Passei aqui multiplicando, o 6 dividindo, tipo multiplicar em cruz. E aí, essa conta é fácil, né, gente? Se você dividir 0,69 por 6 e depois multiplicar por 1.000, vai dar 115. 115 o quê? Anos, que é a letra B. O que significa isso, hein, gente? Que em 115 anos, o desmatamento, a partir do tempo inicial que eu comecei a contar, essa área de desmatamento vai dobrar de valor. Ficou claro, gente? São 3 problemas envolvendo logaritmos, problemas que eu escolhi a dedo, que envolvia várias propriedades para eu aproveitar e fazer uma revisão aí. Ficou com dúvida? Assiste de novo, vai com calma, dá um pause aí antes de você ver minha resolução, tenta resolver sozinho. E se você sentir que sua dificuldade não é bem na aplicação de logaritmo, no conceito na definição de logaritmo, depende um pouco mais dos cálculos básicos, de pré-requisitos para isso, equação exponencial, propriedade de potenciação, volta lá, anota que você precisa fazer uma revisão disso, tá? Logaritmo não é difícil, cai bastante no Enem, é importante que você dê um olhar especial para esse tema, para esse assunto, tá bom? Então, até lá, meu nome é Sandra Celeste, tá? Antes de desligar aí, gente, dá uma curtida, dá um link aí e se inscreva no meu canal e mande sugestão de aula, façam perguntas. Eu tenho aqui, olha, meus contatos, né, a forma que você pode se comunicar comigo através do Instagram, no Facebook ou até por e-mail, tá? Fique à vontade, estou sempre disposta a ajudar a te resolver questões que te dificultam ficar joinha na matéria de matemática. Tchau, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado.